a expansão do reino pela força espiritual. Diga assim comigo, a expansão do reino pela força espiritual. A igreja primitiva proclamava o Evangelho com resultados excepcionais, verdade? No entanto, pelos primeiros anos, a maioria dos crentes ficou dentro de uma esfera limitada. Muitos deles estavam em Jerusalém. Talvez os cristãos primitivos tenham ficado onde estavam, porque ao princípio faltava-lhes a revelação de ir a todo o mundo levar o Evangelho. Ou seja, a revelação da grande comissão, que é global. Vamos ver a nossa Bíblia em Mateus capítulo 28 e versículos 18 e 20. Mateus 28, 18, e nós já tivemos a oportunidade de ler um bocadinho, mas vamos ver Mateus 28, 18. E vamos ver alguns por aí, Mateus 28, 18. E enquanto os irmãos procuram, eu também procuro, verdade? Mateus 28, 18 está ali e diz: saindo, porém, aquele... Não, Mateus 28, 18, é precisamente o contrário. Mateus 28, 18, vamos lá. Mateus 28, 18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Versículo 19 é o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Diga assim comigo: Deus está comigo. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Jesus deu-nos uma grande comissão: falar ao mundo, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho. Mas Ele disse: eu estarei convosco. Diga a alguém que está ao seu lado: Deus está contigo. E o Evangelho era para começar a ser pregado em Jerusalém, mas depois tinham que estendê-lo a toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1 e versículo 8. Atos 1, 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus deu esta ordem: vocês receberão, diga comigo, a virtude. Quando a palavra de Deus fala de virtude, fala de poder. Vocês receberão o poder do Espírito Santo. Eu quero dizer-lhe, quando nós começamos a caminhar com Deus, nós já não estamos mais sozinhos. O poder do Espírito Santo está connosco, está sobre nós. Alguém aqui tem o Espírito Santo a habitar dentro de si? Então ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo. Vocês receberão o poder do Espírito Santo. E depois diz que pregarão o Evangelho em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus está a dizer-nos hoje a nós que somos aqui de Aveiro e a você que está aí em sua casa e é de outro lugar qualquer: vamos conquistar aquela localidade onde você vive, vamos conquistar a cidade de Aveiro, vamos conquistar a nação portuguesa. Eu não ouvi nada, igreja. Vamos conquistar Aveiro, vamos conquistar a sua localidade, vamos conquistar a nação portuguesa. Não para a nossa honra, não para a nossa glória, porque vamos conquistá-la para Cristo. Quero dizer isto bem nesta manhã. Não vamos conquistar para nós, vamos conquistar para o reino de Deus. Por isso a palavra de hoje é a expansão do reino. A expansão do reino de Deus. Sabe, nós podemos ter muitas missões nesta terra e muitas pessoas às vezes estão muito preocupadas em cumprir o seu propósito. Qual será o meu propósito? O que é que Deus quer fazer com a minha vida? E ficam ali num cristianismo egocêntrico, buscando o que é que eu vou fazer, eu. Mas eu quero dizer-lhe que a palavra de Deus não diz respeito a mim e a si, diz respeito ao Deus Todo-Poderoso. Tudo aquilo que nós fazemos nesta terra é para servi-lo a Ele. Porque quero dizer-lhe, se não é assim, a nossa vida no final não vale nada. Estão cá? Se toda a sua vida não está centrada em Cristo, não está centrada em expandir o reino de Deus, você no final da sua vida verá que todos nós somos pó. Que a nossa vida termina e muitas vezes não há... Quantos já se aperceberam disso? Nossa vida termina. Mas aquilo que nós fizemos, que seja para a honra e glória de Jesus Cristo, porque isso é eterno.
Aquilo que nós fazemos para Deus é eterno. Aquilo que nós fazemos para nós mesmos, que é da nossa carne, que é da nossa vontade, quando nós, como diz a palavra de Deus, nós entesouramos aqui na terra, isso tudo a traça e a ferrugem consomem. Você pode fazer muitos tesouros aqui na terra, mas um dia a traça e a ferrugem consomem isso tudo. Mas há um tesouro que é eterno. A igreja está cá hoje nesta manhã. A igreja está cá hoje nesta manhã. Diz a palavra de Deus para nós construirmos tesouros, fazermos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, mas é eterno. Aquilo que nós fazemos nesta terra tem que ser eterno, quando tem a ver com o reino de Deus. Amém? Tenho uma igreja empolgada diante de mim que vai ganhar esta cidade e expandir o reino de Deus pela força espiritual. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu sei que nós às vezes vimos à igreja, e não estou a dizer que às vezes isso não sucede, mas muitas vezes vimos à igreja para receber algo para nós. E Deus nos ama, e Deus fala conosco, e Deus nos cura, e Deus nos liberta. Mas eu quero dizer-lhe de novo que o Evangelho diz respeito a Ele. É importante que Ele nos cure, é importante que Ele nos sare, mas acima de tudo é sabermos que a nossa vida está nas mãos do grande Eu Sou. Sabermos que um dia, quando partirmos desta terra, vamos para a eternidade ter com o Pai. E esse lugar sim é eterno. Amém? E nós temos que falar aos outros que se calhar não sabem esta verdade, que a vida nesta terra é por pouco tempo. É por pouco tempo. Mas aqui nesta terra, Deus deu-nos a possibilidade de escolher onde será a nossa eternidade. Da mesma forma, a igreja de hoje muitas vezes se retém para não cumprir este mandato, esta grande comissão. Muitos crentes ficam simplesmente onde estão. Parece que não se sentem prontos ou dizem que não estão prontos a nível espiritual ou suficientemente maduros para ir mais além, a proclamar o Evangelho do Reino. Entretanto, o mundo continua perdido e as pessoas estão a morrer e ir para o inferno. Se esperamos até sermos suficientemente maduros antes de mostrar o Reino, nunca estaremos prontos. Porque sempre haverá algo mais na nossa vida que tem que mudar. Eu quero perguntar-lhe nesta manhã quantos aqui estão e são perfeitos. Se calhar não me ouviram, irmãos. Quantos aqui nesta sala são perfeitos? Então eu pergunto ao contrário. Quantos estão aqui nesta sala e reconhecem que de perfeição temos muito pouco? Verdade? Sempre vai haver algo que temos que mudar. Por isso nós nunca estaremos prontos, mas podemos decidir obedecer. Nunca estaremos prontos, nunca estaremos totalmente perfeitos, mas podemos dizer: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, se esperamos, como eu estava a dizer, se esperamos para sermos maduros, nunca estaremos prontos. Nunca estaremos preparados, porque sempre haverá algo para nós mudarmos. Um dia, o profeta Isaías teve um encontro com Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1, se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, vamos ver o que é que diz Isaías 6:1. Eu quero dar-lhe este exemplo nesta manhã, porque muitas vezes nós não entendemos que o que Deus quer de nós é a nossa obediência. Diga comigo, obediência. Isaías 6:1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. Quantos já perceberam que nós não temos capacidade para entender isto? Verdade? Mas Isaías diz que viu o Senhor. E ali estava ele sentado num alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo e serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voava e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja, ali estava
Deus sentado num alto e sublime trono, o Senhor sentado. Isaías o viu e os anjos continuamente dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os umbrais das portas, diz o versículo 4, moveram-se com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Está aqui a fazer um som nesta coluna, desculpa. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. E o versículo 8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo. Deus usou Isaías, Deus queria usar Isaías, mas eu quero dizer-lhe, primeiramente, ele encontrou-se com Deus. Diga assim comigo: um encontro com Deus muda a minha vida. Um encontro com Deus muda a minha obediência. Um encontro com Deus muda toda a minha vida. Um encontro com Deus pode mudar o meu pensamento. Um encontro com Deus pode mudar os meus sonhos. Então Isaías estava ali e ele teve um encontro com Deus. Viu os anjos, viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. E sabe o que é que ele percebeu? Quero dizer-lhe, quando você e eu temos um encontro com Deus, nós percebemos o quão impuros nós somos. Estão cá, irmãos? Nós entendemos o quão impuros nós somos. Muitas vezes estamos a viver de uma forma tão egocêntrica que pensamos: Deus, tu tens que me abençoar, eu até sou boa pessoa. Deus, eu vou todos os dias à tua casa. Deus, eu oro. Deus, tu tens que me abençoar porque eu sou. Porque tu disseste que me ias usar, então usa-me. Onde é que está? Usa-me, porque eu estou aqui, eu sou bom. Mas sabe, Isaías, quando se encontrou com Deus, ele disse: ai de mim, que eu sou impuro de lábios. Eu vivo no meio de pessoas impuras. Ele percebeu a sua impureza. Ele percebeu que ele não podia fazer nada sem Deus. Eu quero chamar-lhe isso, igreja. Se nós estamos a viver um evangelho egocêntrico, nós estamos sempre a querer ouvir pregações que dizem: tu vais vencer, tu vais conseguir, tu és isto, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és lindo, o Senhor te ama. Tudo isso é verdade, mas sabes uma coisa? Tu podes porque Ele faz com que tu possas. Tu és escolhido porque Ele te escolheu. Tu és mais que vencedor porque Cristo te fez vencedor. Não é porque tu és, não é porque eu sou. Os irmãos estão cá hoje. É porque Ele é em nós. É porque Ele nos torna. É porque Ele faz-nos ser. Então quando você e eu entendemos que dependemos dEle, até para falar dEle, nós vivemos uma vida em que realmente nós, com tudo o que nós somos, nós representamos Cristo. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Caminhamos nesta terra com autoridade porque Ele nos deu essa autoridade. Caminhamos nesta terra com vitória porque Ele já venceu por nós. Amém? Então o encontro com Deus, a primeira coisa que fará é que vai-lhe mostrar a si e a mim que somos pecadores. Que necessitamos que Ele nos perdoe, que Ele nos limpe, que Ele nos lave. E aí nós percebemos que o amamos, porque Ele é superior a nós, porque Ele é melhor que nós, porque Ele é maravilhoso, porque nós sem Ele não conseguimos ser nada, porque diante dEle nós somos tão pequeninos. Entendeu isso Isaías? Então Isaías disse: meu Deus, ai de mim que estou aqui diante da glória de Deus e eu vivo no meio de um povo impuro e eu próprio sou impuro. Então vejam o amor de Deus. Um dos serafins que estava diante de Deus, clamando: Santo, 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 pega numa brasa viva
e toca na sua boca. Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a iniquidade foi tirada, o pecado foi perdoado. E depois disso, entenda, ele tem um encontro com Deus. Ele reconhece que é pecador, que precisa de Deus. Ele reconhece que necessita de ser limpo pela palavra de Deus. Deus responde, limpa a sua vida. E depois diz-lhe, e agora? Limpei a tua vida. Salvei-te, libertei-te, curei-te. E agora? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então ele, Isaías, que teve aquele encontro com Deus, que percebeu que era imundo, que percebeu que era pecador, que percebeu que precisava dele, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero perguntar-lhe hoje, quantos dizem, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu necessito de Ti, eu preciso de Ti, eu sei que sem Ti eu não posso nada, mas eu contigo, eu posso todas as coisas. Aplauda a Jesus nesta manhã, porque sem Ele nada podemos fazer. Sabe que até para orar precisamos do Espírito Santo. Até para termos comunhão com Ele nós precisamos do Espírito Santo. Então, se nós estamos espiritualmente num lugar onde podemos receber a revelação, poder, glória de Deus e demonstrá-lo com manifestações visíveis, as nossas vidas mudarão. O que realmente nós necessitamos é de uma revelação do mandato de Jesus, da expansão global do seu reino. Deus batiza-nos no seu Espírito com o propósito de que nós recebamos o seu poder. E o seu poder nós recebemos para ir demonstrar o seu reino ao mundo, aqui e agora. Cada princípio do reino está baseado na lei do aumento e da multiplicação. Ou seja, sempre temos que multiplicar o que Deus nos deu. De outro modo, vamos perdê-lo. Se você não multiplica aquilo que Deus colocou na sua vida, você acaba por perder isso também. No Antigo Testamento, Deus não deu a terra prometida aos israelitas toda de uma vez, porque o povo não podia ocupar todo o território imediatamente. Ele deu-lhes todo o território que pisasse a planta dos seus pés. Olha aqui que tremendo é. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24, e eu peço que possam pôr vocês Josué, capítulo 1 e versículo 3. Aqui nos projetores ponham Josué 1, 3 e nós abriremos em Deuteronômio 11, 24. Isto para nós podermos entender as promessas de Deus para a nossa vida, amém? Deuteronômio 11, 24. Diz assim a palavra de Deus, todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até ao mar ocidental, será vosso. Esta é a promessa de Deus. Josué 1,3 diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Vejam a palavra a cumprir-se na vida de Josué, onde colocares a planta do teu pé, será teu. Sabe, onde nós colocamos a planta do nosso pé, significa que estamos a caminhar. Vou dizer de novo, se você tem a planta do seu pé aqui paradinha, você domina aqui. Mas se você começa a caminhar, você começa a ganhar terreno. Vocês não estão cá. A palavra de Deus diz, toda a planta, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, já vos dei. Comece a caminhar em fé. Comece a caminhar em fé em todas as áreas da sua vida. Porque muitas pessoas estão estanques, estão paradas e estão a dizer, Deus, porquê que não fazes nada? Porque tu não avanças, porque onde pisar a planta do teu pé, eu já te dei. Igreja, nós temos que nos mobilizar nesta manhã, onde colocarmos a planta do nosso pé, Jesus já nos deu, é nosso, é do reino de Deus. Igreja, estás aqui nesta manhã, onde a planta do teu pé pisar, Jesus já te deu. Isso fala da tua casa, da tua vida. Se estás lá em casa, os teus filhos estão longe de Deus, não estás ainda bem a tua mulher, os teus filhos, alguém não está bem na tua casa, tu queres que eles estejam, começa a caminhar e a declarar naquela casa, servimos ao Senhor. Nesta casa servimos ao Senhor, nesta casa o reino de Deus está aqui neste lugar, nesta casa, começa a caminhar pela fé. E declara toda a planta, todo lugar onde a planta do meu pé pisar, Jesus já nos deu. Posso ouvir um amém? Então assim foi com Josué e assim foi também como Deus nos posicionou para a expansão do seu reino. Ele fará o mesmo conosco.
onde a planta do nosso pé pisar já é nosso. Deus dá-nos, e entenda isto, Deus dá a cada um território de reino, graça, unção, favor, dá-lhe uma medida de fé, dá-lhe autoridade, poder, talentos, dons, finanças, influência e muito mais. Para quê? Para que exerçamos e nos expandamos. Dependendo da nossa fidelidade, diga comigo, fidelidade. E dependendo também da administração que nós fazemos àquilo que nos é dado, diga assim comigo, fidelidade e administração. Porque Deus não dá as mesmas coisas às pessoas. Já entendeu isso? Deus dá dons, talentos, finanças, repartida a cada um conforme a sua influência. E de acordo com o lugar onde você está, as finanças que Deus colocou na sua vida, a influência que Deus colocou na sua vida, a posição na sociedade onde Deus colocou a sua vida, no seu trabalho. Deus quer que você expanda o reino de Deus. Quantos dizem, eu vou ganhar a minha cidade? Amém? E diga assim comigo, fidelidade e administração. Eu preciso ser fiel e também administrar bem aquilo que Deus me dá. E quando é assim, Ele vai aumentar as nossas bênçãos na nossa vida. Se estamos de contínuo investindo em crescimento espiritual e movimento, Deus vai dar-nos aumento e suprirá as nossas necessidades. Quando a responsabilidade de Deus como nosso Pai, segundo a palavra de Deus, é dar-nos aquilo que nós necessitamos. Mas quando Ele nos dá mais, é para nós abençoarmos os outros. Diga assim comigo, Deus supre as minhas necessidades. E quando Deus me dá mais, é para eu abençoar os outros. Vou dizer outra vez. Isto é assim um bocado a quebra do nosso ego. Deus abençoa-me, Deus supre as minhas necessidades. E quando Deus me dá mais, é para eu abençoar os outros. Vê-se alguém que está aí ao seu lado e diz, Deus abençoa-me, Deus supre as minhas necessidades. E quando Ele me faz aumentar, é para eu te abençoar. E agora diga-lhe a Ele, quando tu és abençoado de uma forma sobremaneira, muito acima das tuas expectativas, tudo isso serve para tu me abençoares. E quando nós pensamos assim como igreja, nós desejamos que o outro prospere também. Quando nós temos mentalidade de reino, não há inveja, não há ciúme, porque eu quero que o outro prospere, porque ele vai me abençoar. Vou brincar um bocadinho com os irmãos aqui num parênteses. Não sei se os irmãos se lembram no fim de semana passado ali o nosso presbítero Diogo e a Ana receberam uma palavra profética do pastor Diego. Glória a Deus, eu fiquei tão contente, tão alegre por eles, que as finanças deles iam prosperar e eu, glória a Deus. E no final disse, Diogo, não te esqueças de quem te quer bem, tá? Estou a brincar, irmãos, estou a brincar. Mas isto para dizer o quê? Quando você tem mentalidade de reino, você não tem tempo para a inveja, não tem tempo para o ciúme, você só quer a bênção de Deus e transbordar em bênção, porque é bom para si, é bom para o outro. E então aqui está a mentalidade de reino, até mesmo quando vamos às ruas, porque eu venho à casa de Deus, eu recebo o poder de Deus, eu recebo o amor de Deus, eu adoro a Ele, eu amo. E saio daqui e meto isso tudo numa caixinha. Saia daqui e diga, tu não sabes o que eu sei. É que há um Deus que me ama, há um Deus de amor, há um Deus sobrenatural, há um Deus que mudou a minha vida e vai mudar a tua. Há um Deus que te leva. Ontem eu ouvi uma frase tão linda, amei mesmo aquela frase. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o passaporte para ir ao céu. Não permita que essa viagem seja cancelada. Mas você pegue no passaporte e diga, eu quero a salvação eterna. Eu quero sair desta terra sabendo quem sou, sabendo que vou para o céu. Mas aqui nesta terra Deus pode usar-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim para que eu possa expandir o reino de Deus. Por isso diga aqui alguém ao seu lado, não te limites.
Não penses que isso é só para os outros. Não penses que já não tem jeito. Olha, diz até mais assim, não penses que não tens idade. Não penses que o teu tempo já passou. Não penses isso porque ainda estiveres nesta terra onde a planta do teu pé pisar, Deus já te deu. Porque a palavra de Deus não tem prazo de validade. A palavra de Deus na tua vida não tem prazo de validade. É aqui, é agora, é para sempre. Porque Ele é grande, Ele é poderoso. E o que uma vez Ele falou, Ele fará. O que uma vez o nosso Deus falou, Ele fará na tua vida. Aleluia. Eu estou contente com o aumento, com a expansão. Se não fizermos isto nesta terra, não valerá de nada. O aumento vem enquanto nós estamos no processo de expandir o reino. Quando estão a entrar nesse processo. Quero dizer uma coisa, nós temos um inimigo. Diga a alguém que está aí ao seu lado, eu não sei se tu sabes, mas nós temos um inimigo. E depois diga-lhe, mas o mais interessante é que não sou eu. Nem é o teu irmão, nem é o lado de lá alguém aquele vizinho chato que não é nada, não. O inimigo do cristão é o diabo. Os seus demónios, é o inferno. E ele tem um plano para parar a expansão do reino. Verdade? Satanás sempre está implementando um plano de contenção para deter o avanço do reino de Deus. Assim, um plano tipo aquele que se foi declarado com o Covid. Vamos fazer um plano de contenção para não se espalhar o Covid. É uma coisa. Satanás também diz assim, o quê? Este povo lá de Aveiro está a erguer-se e a dizer que vai conquistar a cidade e que vai resgatar almas do inferno. Então o diabo diz, vamos erguer aqui um plano de contenção. Mas nós já sabemos qual é, amém, irmãos? Vocês sabem qual é, não é? Vocês sabem qual é o plano do inimigo? Matar, roubar, destruir, fazer tudo mal, mas maior é Deus que está connosco do que o inimigo que está neste mundo, amém? Ok, então Satanás sempre está a implementar um plano de contenção para deter o avanço do reino de Deus. Isso significa que nós estamos em contínua guerra contra um espírito de repressão. Não deveria surpreender-nos que cada vez que fazemos um movimento de avanço, encontramos dificuldades, obstáculos e perseguição. Quantos aqui já se perceberam que sempre que tomam uma decisão de avançar no reino de Deus, algo surge como dificuldade, obstáculo ou perseguição? O inimigo sempre vai tratar de atar-nos e de reter-nos. Vai nos confinar a um lugar, a uma situação, a uma circunstância, em qualquer área da nossa vida, onde estejamos ativamente envolvidos em estender o reino. Quando nós começamos a caminhar, quando nós decidimos obedecer a Deus e expandir o seu reino, o diabo sempre vai tentar detê-lo. O diabo sempre vai parar. Você já tomou, às vezes, não sei, às vezes a sua vida deu assim uma grande volta que você não estava nada à espera. Afastou-se do reino de Deus, afastou-se dos caminhos de Deus, algo sucedeu. Mas você toma uma decisão e diz, é agora que eu vou caminhar, é agora que Deus vai abrir portas sobre a minha vida, é agora. E quando dizemos, é agora que Deus vai, aí o diabo levanta o seu plano de contenção. Para te colocar num lugar, numa circunstância, num problema, para trazer à luz feridas, para trazer à luz alguma situação menos boa que não ficou resolvida, e aí vamos nós afundando. Já alguém passou por isso? Mas o diabo sempre vai tratar de confinar-nos por meio de tentar-nos a duas coisas: a complacência e a passividade. Deixe-me explicar-lhe isto. A complacência refere-se à autogratificação, dar prazer aos desejos da carne ou buscar ganhos pessoais com egocentrismo e com egoísmo. É quando nós começamos a questionar, ok, eu vou às ruas, mas o que é que eu ganho com isso? Ou então quando eu digo, Deus, olha, eu vou às ruas, vê lá se fazes alguma coisa. Eu vou às ruas, mas convém que tu me... Ou então ao contrário, então eu faço tudo, eu sirvo a Deus na igreja, eu faço tudo. Eu faço tudo e mais alguma coisa. Onde está Deus no meio disto tudo? Depois acontece-me assim uma coisinha e eu começo a duvidar de que Deus está lá, de que Deus está comigo. Eu creio que isso nunca aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. E é terrível, irmãos, não queiram. A complacência é quando nós
tornamos-nos egocêntricos. Quando nós começamos a pensar em nós. Quando praticamos um evangelho de egoísmo, que é Deus cura-me a mim, Deus a mim. Eu quero lá saber. Está tudo aí para o inferno. Problema deles. Tomassem a decisão mais cedo. Sim, mas a Bíblia diz que ninguém vai saber se ninguém falar. Mas isso é só para o pastor que prega, o pastor que faça a parte dele. É quando tornamos as coisas egocêntricas, quando dizemos Deus abençoa-me, Deus leva-me a lugares muito altos a mim e só a mim, porque sou eu, é que sou eu. Deus falou para mim, eu vou ser poderosa, Deus vai usar-me tanto, tanto. Então, ouviram todos, Deus vai usar-me. Vocês não fazem nada? Alô, estou aqui, Deus vai usar-me. Sim, agora começa o teu caminho de obediência. Agora começa o teu caminho de saberes bem aquilo que queres para a tua vida. Aquilo agora começou o caminho de tu saberes a quem tu serves. Se serves a ti mesmo, se serves as riquezas, se serves ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus quer fazer de ti algo, quer. Que Deus quer usar-te, sim. Agora começa o caminho de tu saberes e creres e veres e moldares a tua vida para que o reino de Deus e para que a vontade de Deus se cumpra em ti. Está cá a igreja? Então, duas coisas que Satanás usa: a complacência ou a passividade. A passividade refere-se ao estado de total indiferença quando o mal se opõe. É uma atitude de tolerância na qual permitimos ao inimigo ganhar terreno para o seu reino das trevas sem fazer nada a respeito disso. Apocalipse 3,16. É quando, como a Bíblia refere, é quando estamos mornos, nem frios, nem quentes. Queres servir a Deus? Sim, tá bom. Olha, vamos evangelizar? Pode ser. Olha, estão almas aí para o inferno. Desde que não seja eu, está tudo bem. É o cristão morno. É aquele que já não se importa. É aquele que não sente aquilo que Cristo sente. É aquele que deixou de se preocupar. É aquele que nem sequer saber se está em pecado ou não. Estou em pecado, mas por que é que isso interessa? Não vai acontecer nada. É o cristão morno. Sabe o que a Bíblia diz sobre esses? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você sabia que a palavra de Deus diz isto sobre os mornos? Os que, servimos a Deus, sim, está tudo bem, não temos que nos esforçar mais. Não, a palavra de Deus nos mostra que a igreja é ativa. Eu quero dizer-te, não sejas morno, senão Deus vai vomitar-te pela tua boca, pela sua boca. Diga assim comigo, a igreja é ativa. A igreja é ativa. O crente é ativo. O crente é aguerrido. Por isso é que a palavra de hoje é a expansão do reino pela força espiritual. A palavra de Deus diz-nos e mostra-nos que é pela força que nós vamos arrebatar as almas do inferno para Cristo. É pela força espiritual. É porque você guerreia, é porque você caminha, é porque você diz: o quê, diabo? Não, tu não vais roubar a minha casa, tu não vais roubar a minha família, tu não vais roubar esta cidade, porque ela pertence a Cristo, porque a minha família é de Cristo. Eu não vou permitir que as tuas mentiras, os teus ataques venham contra mim, porque o meu Deus já venceu por mim, porque maior é Cristo que está em mim. E tu dizes: não, diabo, eu não vou permitir, eu não me vou tornar passivo. Diga a alguém que está, abana aí o seu irmão e diga-lhe: não te tornes passivo. Diz-lhe assim: eu sei que a pastora Ana está a demorar um bocadinho, mas não te tornes passivo. Diz-lhe outra vez o outro: vocês têm que sacudir melhor. Diga: não te tornes passivo, torna-te um guerreiro. Sabe, eu sei que muitas pessoas oraram pelo nosso apóstolo e estamos todos muito gratos por isso. Mas havia aqui uma equipa na casa que nunca deixou este lugar, dia e noite, noite e dia e noite, noite e dia. Já não sabia-se o que orar, já se fazia, meu Deus, quando alguém abria a porta, misericórdia. Toma lá o micro porque eu já não aguento, não sei o que é dizer mais. Mas sabe, uma igreja, e eu creio que os irmãos sentiram isso também, aquela igreja que diz: não, eu não vou permitir, eu não vou deixar, o relatório é negativo, eu não vou permitir, porque isso não é o que Deus diz sobre mim.
Então a gente guerreava. E onde punhamos a planta do nosso pé, nós dominávamos. Pela fé. Eu quero dizer-lhe, é essa atitude aguerrida no reino de Deus que vai resgatar as almas do inferno. É essa atitude de, Deus, usa-me a mim, envia-me a mim, eis-me aqui para que tu me uses, eis-me aqui para que eu possa falar, nem que seja ao meu patrão, seja um amigo do trabalho. Eu vou falar a alguém, eu já estou a vencer, já estou a conquistar. Muitas pessoas imaginam que é só ir às ruas com um bando de pessoas. Não, é onde você está, represente Cristo. Onde você está, seja embaixador de Cristo. Que todo o mundo possa ver que em si há algo novo, há algo diferente, há uma alegria, há um gozo. A igreja que está viva é uma igreja que tem gozo, que tem alegria. É uma igreja que não se esconde. É uma igreja que diz, diabo, tu podes vir por um caminho, mas por 7 tu foges diante de nós. A igreja que está viva, a igreja que pertence a Cristo, ela não se esconde, ela não tem medo, ela não tem vergonha do Evangelho. Ela diz, Pai, eu vou ganhar esta terra, eu vou ganhar esta cidade. Eu vou ganhar esta cidade para ti, meu Pai. Porque eu sei que não há outra coisa que valha tanto a pena nesta terra. Amém? Então, diga assim comigo, fora complacência, fora egocentrismo. Diga assim mesmo para cima, olha, se tu andavas aqui a rondar-me e eu nem sequer percebia que eu era egocêntrica, digo-te já que podes ir andando, porque eu não vou permitir o egocentrismo em minha vida. Eu só quero que Cristo seja o centro da minha vida. Que Cristo seja o centro das minhas conversas. Que Cristo seja o centro de quem eu sou. E diga ainda comigo, passividade. Está na hora de marchares. Diga assim ao seu irmão, se tu eras passivo, está na hora de marchar com essa passividade. Não me importa quantos anos você tem, não me importa quem você é, não me importa nada. Diga-lhe a ele, está na hora de deixar de ser passivo. Isso é para os jovens, não é nada, é para mim, para si, para todos. Todos os que dizem, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Amém? Os irmãos ainda aguentam mais um bocadinho? A única solução para a complacência, para a passividade, é o rompimento espiritual pelo poder do Espírito Santo. Um rompimento é uma intervenção repentina de Deus que nos leva através e mais além do que nos impede passar um novo território do reino de Deus e esmagar o reino das trevas. Deus vai empoderar-nos para derrotar o inimigo, para remover e destruir as muralhas da enfermidade, da pobreza, da opressão que querem parar-nos. Deixe-me só dar-lhe mais esta dica sobre a tolerância. Aquilo que você e eu toleramos, mais tarde ou mais cedo vai dominar-nos. Aquilo que você e eu toleramos na nossa vida. Tolerar significa que eu sei que não está certo, mas eu deixo passar. Tudo aquilo que você tolera, mais tarde ou mais cedo vai dominá-lo e vai destruí-lo. Porque vai tirar-lhe o foco de Cristo, porque você tolera. Então diga assim comigo, tolerância, complacência, passividade, acabou na minha vida. Muitas pessoas querem viver uma vida dupla, querem viver aqui uma coisa e ali outra. Mas isso não representa Cristo. E isso vai destruí-lo a si. Depois não culpa Deus, não culpa o outro. Isto acontece-me porque me fazem maldições. Não, isso acontece porque você não tem uma vida santificada. Você não tem uma vida consagrada a Ele. É por isso que não sucede. É por isso que as coisas não andam para a frente. É porque você não consagrou a sua vida. Diga assim comigo, eu vou consagrar a minha vida. Quantos querem um rompimento então espiritual na sua vida? O poder de Deus na área da guerra espiritual chama-se força. Em Efésios capítulo 6 e versículo 10... diz para nós nos revestirmos na força. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A palavra força, no vocábulo grego, é ijos, que significa contundência. Além de força, indica ainda habilidade, poder e fortaleza.
Este conceito de força é comparável com a força e os recursos militares de uma grande nação. Um espírito de força ou uma unção de rompimento utiliza a fortaleza do reino dos céus e do seu Deus Todo-Poderoso, cujo arsenal, estratégias e forças de avanço desatam-se para destruir o plano de contenção do inimigo e para estender do reino de Deus, para estender o território do reino de Deus nesta terra. Quer dizer-lhe que o arsenal que o reino de Deus tem é poderoso para destruir fortalezas, para destruir enganos, para destruir sofismas, para destruir tudo o que o inimigo tem lançado contra a sua vida, contra a sua mente. Há aqui pessoas que têm mente confusa. A toda a hora vêm pensamentos tão estranhos, tão confusos, mas eu quero dizer-lhe, Deus tem poder para destruir toda a fortaleza, todo o conselho do inimigo. Muitas vezes há pessoas que são aconselhadas pelo inimigo. Faz isto, termina com isto, acaba com a tua vida, faz assim, isto já não vale nada. Mas eu quero dizer-lhe que a palavra de Deus é poderosa para destruir qualquer fortaleza, qualquer engano do inimigo, qualquer mentira que o inimigo tinha atribuído à sua vida. Se você recebeu um relatório médico negativo, se disseram-lhe é impossível, eu quero dizer, para Cristo é possível, para Deus é possível, para Deus é possível. Você pode levantar-se em fé, deixar de olhar para as circunstâncias e dizer, Pai, eu creio na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Nós não vamos à guerra sem armas. Você e eu não vamos a esta guerra espiritual sem armas. Deus deu-nos a Sua palavra. A Sua palavra. E a palavra de Deus diz que a Sua palavra, que os céus e a terra, eles passarão. Mas a Sua palavra permanecerá para sempre. Ela não acabará. Sua palavra é a mesma. Ontem, hoje e para sempre. O Evangelho não mudou. E o Evangelho é simples, irmãos. Você e eu é que às vezes complicamos. Mas o Evangelho é puro, é simples. Vamos viver por ele? Um espírito de força, uma unção de rompimento capacita-nos para aumentar, multiplicar e expandir o que Deus nos deu. Então, se nós vamos possuir o que Jesus ganhou para nós, devemos pelejar com o inimigo no poder da força de Deus, expandindo o seu reino pela força espiritual. Para nós recebermos um rompimento, nós temos que ser militantes no exercício dos princípios do reino. E isso aplica-se a todos nós, amém? A passividade, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu sou passivo pela minha personalidade. A passividade não tem nada a ver com a personalidade. A passividade é uma decisão minha. Eu decido que vou ser passivo. Eu decido que não sei. A pessoa está a caminhar mal, está a ir para o inferno. O problema é dela mesmo. Eu sou passiva. Mas a palavra de Deus mostra-nos que nós temos que ser agressivos no reino de Deus. Não pela nossa força física, mas pela força espiritual. Amém? Porque essa é que vai ser implacável com o inimigo. Diga a alguém que está aí, tu tens que ser implacável com o inimigo. Tu não podes dar nem uma brechazinha. Tu não podes abrir nem um bocadinho. Ser implacável. Porque ele quer destruir-nos. As fortalezas demoníacas tremerão e cairão quando nós as empurremos com o poder de Deus. Com a força do Espírito Santo que mora em nós e com as suas armas sobrenaturais, nós podemos parar a contenção do inimigo. E no processo, vamos tornar-nos mais fortes para cumprir o nosso papel no reino de Deus. Amém? Então eu quero explorar, para terminarmos, o que fazermos para receber um rompimento espiritual, para expandirmos o seu reino. Primeiro, diga assim comigo, eu recuso-me a tolerar a situação. 1 de Pedro 5, versículo 8 e 10, diz que, diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Seguinte, ao qual resisti firmes, diga comigo, firmes na fé, sabendo... Eu gosto deste versículo. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá.
O diabo anda ao nosso redor a ver quando é que ele nos pode apanhar. Mas a Bíblia diz para quê? Para resistirmos firmes na fé. Para estarmos atentos, vigiarmos e resistirmos ao inimigo. E lembre-se que no final, o que é que vai acontecer? Deus aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá a sua vida. Quantos já deram conta que às vezes passam por situações muito complicadas, mas resistem firmes na fé e no final podem dizer: ganhei a vitória e sinto-me mais forte. É isso que uma crise pode fazer consigo. Você não tem que ser, a sua vida não passa a ser essa crise, porque você é acima da crise. Você está acima do problema. O problema vem, a crise vem, mas resisto firme na fé. E sei que no final, Deus me vai fortalecer, Deus me vai afirmar, Deus vai me levar mais alto e vou sair daquela situação mais forte. Amém? Então, recuse-se a tolerar a situação. Quando um rompimento espiritual toma lugar, a nossa velha mentalidade de limitação muda para uma mentalidade de expansão. Ter mentalidade de reino, do reino de Deus, é ter uma mentalidade de expansão. Sempre estou a pensar como expandir. Sempre estou a pensar como posso fazer mais pelo reino de Deus. Segundo ponto, enche-te de uma ira santa. Diga comigo, ira santa. Ira santa. O que é isso? É uma indignação santa. É algo que mexe connosco, mas não uma ira da nossa parte. Não é uma ira que vem do nosso ego. Não é uma ira que vem de um comportamento nosso. É uma ira santa, como Jesus teve quando viu aqueles vendilhões do templo, aquelas pessoas a usar um lugar sagrado para fazer comércio. E Jesus se encheu de ira santa e disse: não. No meu templo, não. Na casa do meu pai, não. Será chamada casa de oração. Da mesma ira santa que teve Davi quando viu aquele gigante e todos cheios de medo. E ele olhou para o gigante e disse: mas quem és tu? Filisteu incircunciso, para vires contra nós, contra o Senhor dos exércitos. E ele teve aquela ira sem dizer: o quê? Você e eu temos céus, diabo. O quê, diabo? Tu queres te levantar na minha casa? Tu queres levantar-te nas minhas finanças? Tu queres roubar-me? Pois eu vou-te dizer o teu lugar é debaixo dos meus pés. O teu lugar, Satanás, é debaixo dos meus pés. Não é na minha mente, não é na minha vida, não é nas minhas finanças, não é na minha família. O teu lugar é debaixo dos meus pés. Você tem o diabo debaixo dos seus pés? Diga: tu estás debaixo dos meus pés. Então aí nós temos aquela certeza de que Deus está connosco, assim como Davi tinha. Eu venho a ti, não venho com paus, não venho com nada, eu venho no nome, eu não venho com espada, perdão, eu não venho com espada como tu vens contra mim, eu venho pelo nome do Senhor dos exércitos. É nesse nome que eu caminho nesta terra, Igreja de Cristo, é neste nome que tu vais vencer toda a adversidade da tua vida, é no nome do Senhor dos exércitos. Não é com espada, não é com lança, não é com nenhum material físico, é com o nome do Senhor dos exércitos. Exerça violência espiritual. Ser espiritualmente violento significa pelejar contra o diabo e os seus demónios e não se virar contra Deus e contra as pessoas, nem se tornar fisicamente violento. De outro modo, a nossa violência não seria de Deus, nem seria santa. A violência espiritual executa-se contra a injustiça, contra a enfermidade, contra a pobreza, contra a depressão, contra todas as obras do diabo. A violência espiritual é contra as obras do diabo. Claro que o diabo tem as suas armas. O diabo lança medo ao nosso coração. O diabo lança ofensa. O diabo permite que nós fiquemos parados ali sem conseguir perdoar. O diabo lança conformismo à nossa vida. O diabo lança essas coisas, mas eu tenho que ser violenta. Ou seja, eu tenho que usar as armas certas e combater contra o inimigo. Quantos estão prontos?
Por último, ofereça louvor glorioso e espontâneo a Deus. Uma maneira importante de nós invadirmos o reino das trevas é quando nós cantamos, quando nós exaltamos o nosso Deus. E continuamos a cantar até que o Espírito de força vem sobre nós e experimentamos um rompimento em nossas vidas. Quando nós temos uma experiência com o poder de Deus, essa experiência transforma-te por dentro e por fora. Diga assim comigo, uma experiência com Deus transforma-me. À medida que nós busquemos a Deus e rendemos a nossa vida ao Espírito Santo, nós recebemos o seu empoderamento, o seu batismo de fogo para manifestarmos o seu reino onde quer que nós vamos. Governando sobre a enfermidade, sobre o pecado, sobre os demónios. Deus criou-nos para que nós fôssemos ao mundo com todos os dons, habilidades e bênçãos que Ele nos deu, para que nós possamos estender e multiplicar o seu reino nesta terra. Quando nós o fazemos, Ele aumenta a nossa fé, o poder, as bênçãos, capacitando-nos para continuar a aumentar o reino de Deus neste mundo. Deixe-me dizer, para estender o domínio de Deus na igreja, nós temos que funcionar como uma embaixada do reino de Deus. Você e eu que fazemos parte da Igreja de Cristo, nós somos a embaixada do reino de Deus. Nós somos aqueles que representam o reino de Deus. E temos que ser essa representação para cada povo, para cada cidade, para cada nação, para irmos a todo o mundo e representarmos Cristo. Nós não podemos esperar que o inimigo nos ataque para tomar uma ação contra ele. Já muitas pessoas entram, também baseada ainda na passividade, muitas pessoas entram em passividade quando sentem uma falsa sensação de que o diabo está parado. Você já sentiu isso? Parece que o diabo não está a fazer nada. Eu nem estou a orar muito, mas também o diabo também está quietito. Está tudo bem, a minha vida está a correr bem, não há assim nada de extravagante. Então não tomamos força contra ele. Mas de repente, nós percebemos que, meu Deus, o diabo levantou-se. Já lhe aconteceu? A mim já me aconteceu. É aquela passividade de pensarmos, não, está tudo bem, nada vai suceder, mas é precisamente o contrário. O diabo trabalha nos bastidores. Enquanto tudo está calmo e pacífico, ele está ao nosso derredor, a ver quando é que nos pode tragar. Por isso Jesus ensinou-nos, vigiai, orai, estejam atentos, vigiem, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor. Mas ele diz, mas mantenham-se firmes na fé, resistam com firmeza na fé, porque maior é aquele que está convosco. Jesus disse, neste mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava a dizer, comigo vocês podem vencer também, vocês vencem também. Então, o coração de Deus está no mundo inteiro. O coração de Deus é almas. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele acredite, para que todo aquele que diga, eu acredito no que tu fizeste por mim, todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esta deve ser a sua mensagem e a minha mensagem primordial na nossa vida. Deus amou o mundo. O coração de Deus é o mundo, são as almas. Então eu pergunto-lhe, você está disposto a empurrar no poder do Espírito para entrar em maiores dimensões de unção, de glória, de poder, de autoridade, de provisão? Você está disposto a expandir o reino de Deus?